Verdade ou Claro, consequência? verdade é consequência. Pessoal, nós vamos falar hoje sobre a evolução da tecnologia e a sociedade. Então você vai pegar uma carona aqui comigo, o Éder Costa, e com o Ibrael também, nesse novo projeto que nós estamos fazendo. É como se fosse um bate-papo na realidade, né? Então, é um bate-papo para falar sobre tecnologia, não nos seus termos técnicos, mas sim em como ela afeta a sociedade, mas de uma forma mais acessível, né? Eu sou desenvolvedor, mas eu não vou entrar muito ali nos termos técnicos. E hoje nós queremos falar sobre isso, sobre evolução, né, Ibra? Então, vocês vão ver sempre aqui o Ibra e eu nesses vídeos falando sobre evoluções, sobre atualizações da tecnologia. E assim, cara, totalmente informal, né, Ibra? Então, já falei que demais aqui, Ibra, se apresenta aí. Isso aí, pega seu assento aí, daqui a pouco já tem um cafezinho servido e vamos nessa. Mas aí, se vocês observarem, é como se fosse um café mesmo, né? Como se fosse um café, tá no bar, uma cerveja gelada, certinho. A primeira coisa aqui que nós vamos falar é sobre 6 pontos, né? Então, falar um pouco sobre o começo da era digital, né? Como que isso aconteceu. Então, olhando aí no começo da era digital, a gente pode falar um pouco sobre lá daquele mesmo assim do comecinho, né? E falar um pouco sobre experiências. Então, como é que foi sua experiência aí, Bruna, no começo da era digital? Como é que você lembra? Seu primeiro celular? Pô, você é diferente, né? Você é de uma geração diferente que a minha. Então, eu sou É, cara. praticamente um dinossauro. Primeira coisa que eu lembro é daquele PC, né, grandão, um desktop branco, quadradão, aquela TV. É o Ou TV Pentium não, aquele 100. monitor. É, gigante, fazendo aquele barulho de avião pulando. Que E a isso? internet de escada, né? Internet escada. Você é da época da internet escada. Sou. Eu era criança, né? Mas sou. É, Aquele barulhinho. Parecia é, que os aliens estavam invadindo a Terra. eu Aquele acho que coração. eu acho que naquela época, cara, da internet escada, deixa eu até virar minha câmera aqui, deixa eu esperar minha câmera aqui para parecer que eu tô falando com você. Pronto. Eu acho que na minha época da internet escada, cara, nós, no começo ali mesmo da era digital, a gente não tinha nem noção do que iria acontecer, né? Então, é uma evolução que realmente impacta a sociedade. E o que nós vamos falar nesse vídeo aqui, eu acho que é um bate-papo mesmo de bar, é que como o nosso crescimento, tanto profissional como pessoal, ele reflete o crescimento da tecnologia também. Depois desse começo da era digital, surge a revolução dos smartphones, né? Então, é que eu estava falando aqui agora. Tinha o Nokia 3310, aí depois começou os smartphones mesmo. Eu tinha o Treo 650. Cara, o Ibra era o Treo 650 era um smartphone era um smartphone assim, era um teclado, né? Ele era sobreposto, era a evolução do Nokia, só para você ter noção. Evolução do Nokia 3310. Só que tinha um tecladinho ali que você conseguia digitar os textos, né? Como se fosse um teclado normal. Como é que ele chama? Deixa eu ver aqui, eu vou ter que pesquisar aqui. Treo 650. Treo 650. Quer ver? Vou até pesquisar ele aqui também. Eu vou colocar ele aqui pro pessoal ver. Treo 650. É o bendito aqui, ó. Nem consegui achar. Não, porque. Quer ver? Eu vou apresentar aqui para vocês aqui. Dá uma olhada aí. Beleza. Eu diminuir aqui. Era esse bendito aí, ó. Treo 650. Ah, eu acho que Não. eu deixei sim quando eu era criança, cara. Esse é o antigo, né, cara? Uns 10, Das 11. 10, 11, por aí. Então, essa revolução dos smartphones, ela começou aos poucos, né? Por quê? Porque não tinha internet rápida na época. Então você comprava dados, né? Então era caro. E não tinha tantas antenas de operadoras de telefonia. A telefonia, a gente chamava ela da. Antigamente a internet era o WAP, WAP. Né? Antes de começar a 3G, né? Ela era o WAP. Então imagina como que era complicado, cara. Tipo, demorava muito tempo para você fazer o download de uma imagem, de uma foto pelo celular. Já era difícil pelo computador, imagina pelo celular. O celular era É, muito mais difícil.
Eu tô vendo aqui, ó, a canetinha touchscreen. Ficava do lado que você puxava ela, era o auge, né? Muito bom. Aí depois agora nós vamos entrar aqui no terceiro ponto aqui nesse episódio, que é a era das redes sociais. Cara, a era das... Qual foi a sua primeira rede social, Ibra? Eu acho que foi o MSN ou o Orkut. Você não é da época do ICQ? Não, Nem sabe o que é isso, né? não. Aquela florzinha, ICQ não, né? Uh-uh. Você lembra do MSN, né? Que tava dando aqueles... O pessoal não respondia, você agitava a tela, não era? Dava um susto na pessoa. Mas aquilo lá foi o início da mensageria, na realidade. Mas ele não era uma rede social, era? Não. Ele era como se fosse o WhatsApp de hoje, né? Era o WhatsApp, mas a rede social mesmo, qual foi sua primeira? Mas rede social mesmo foi o Orkut. Orkut, os famosos depoimentos, né? Depoimentos. Lá tinha mais vírus que... Eu vou te falar, viu? O Orkut era... E o Orkut era uma plataforma legal, né, cara? Aí, o Orkut, na verdade, é a prova que nada se cria, tudo se copia. Porque Sim, aquilo ali, o Orkut andou pro Facebook voar, né? Exatamente. Aí o Facebook veio, Mark Zuckerberg, aí começou a rede social, né? Então, esse gatilho das pessoas em querer saber um pouco mais da vida dos outros. Mas ali começou o quê? Nas redes sociais, né? Se a gente for observar nas redes sociais foi quando ali? Foi no começo de 2000, né? Por aí, né? Foi no começo de 2000 por ali. 90, finalzinho da década de 90, né? Quando entrou o Google, depois começou a era aí das redes sociais, com o Facebook. Naquela época ninguém sabia, né? Mas iria se transformar num problema sério mesmo, né? São as redes sociais. Naquela época nem tinha segurança também, né? Privacidade. Não tinha aquele negócio, ó, eu vou postar só para meus amigos, só para close friends. Não tinha isso. É verdade. Não tinha isso, porque também não precisava. As pessoas mais velhas acho que nem pensavam nessa possibilidade assim, vai ter um vídeo que você vai na internet socializar. Não, socialize fisicamente. Na rua. Não, nem... Isso aí era o começo da derrota do abismo, eu acho. Nossa. E hoje é o contrário, né? Hoje predomina o celular ali, rede social e tal. Até mesmo numa reunião com as pessoas. E essa geração, o confronto das gerações é muito interessante, porque a minha geração, por exemplo, algumas pessoas gostam de postar muito no feed. Eu não gosto, eu nunca postei no feed. A minha é sempre zero, eu nunca posto. Tudo é zero no feed, né? Só eu posto no Store. E agora eu tava vendo o comportamento dessa geração Z. Eles não querem postar também. É zero. Pelo menos postar assim, normalmente, né? Porque eles têm outras contas, é óbvio. Outras contas, eles gostam de postar. Tem conta só com os amigos. Não tem pais nem mãe. Tem nada disso. Aí depois a gente tem aí, depois as redes sociais que entrou. Qual é a rede social que você pode citar aí? Você pode... Orkut, depois é o Facebook, depois do Facebook. Cara, depois do Facebook... YouTube. YouTube também, que é uma rede social, pode ser, né? Que é uma rede de compartilhamento de vídeos, vamos dizer assim. Uhum. Depois, ver o que mais? O Instagram. O Instagram, os Twitter. Maiores. Twitter. Agora o Threads aí. Você usa Threads? Eu não. Cara, roubada aqui lá, não uso não. Aí, as redes sociais todas acabaram de vez com a nossa privacidade, na verdade, TikTok, né? Beleza. TikTok é um inferno astral, né? TikTok é foda. Parece que vai só piorando, né? Só pela ladeira abaixo. Mas é engraçado, né? Porque para as gerações novas, não, é uma novidade, é um negócio novo, diferente, né? Eu não vou usar a rede social que meu pai tá usando, vou usar TikTok aqui, esse trem aqui que meu amigo tá usando. Você falou uma coisa legal, tipo assim, o Instagram já virou, não é da geração Z. O pessoal simplesmente parou de usar o Instagram, eu acho, na minha opinião. O Facebook eu acho, né? Praticamente já
assim, não sei, né, como é que tá. Porque, por exemplo, eu nem uso mais Facebook direito. Eu sou do Instagram mais ali, do YouTube, né? Eu também não uso, E não, Facebook. meu estilo Facebook, na de... verdade, eu uso a API, né, do Facebook, mas Facebook mesmo eu Ah, não uso, não. então, para navegar, conversar, né, conversar com os amigos, não sei o quê, compartilhar a publicação, eu recebo lá de alguém a publicação, tipo, né, no WhatsApp, do lado do Facebook, eu fico com preguiça, não quero abrir o Facebook só para ver, não. É. Perdeu credibilidade, eu acho. E depois aqui a gente tem, o Ibra, falar um pouquinho de rede social, falar um pouquinho, que já tá ficando extenso esse vídeo, eu já vi. Inteligência artificial e automação, que entra um pouquinho que nós estamos falando sempre, né? O que você fala sobre inteligência artificial e automação? Você acha que já está mais presente na vida das pessoas ou ainda não? Está mais acessível? É isso que eu tava pensando esses dias, inclusive quando saiu a Meta AI, né, agora, né? Que, tipo, eu aposto que muita gente que nunca nem ouviu falar, tipo assim, o que esse trem tá fazendo aqui no meu WhatsApp, no meu Instagram, que eu acho que foi a experiência com você também, da pessoa perguntando assim, principalmente pessoas mais velhas, né? Tipo, nem faz ideia o que é isso. Então, assim, ela sempre esteve muito ali nos bastidores, né? Mas agora eu acho que tá tendo uma mudança. Está sendo mais presencial, né, na verdade. Perderam o É, medo, né, de é, soltar o bicho aí da jaula. Fizeram os é, testes lá com o Lhama e soltaram ele, né, que é o sim, ele ainda tá tipo... tendo muito erro, assim, né? Tá gerando uns memes engraçados demais. Mas é interessante ver como que esse progresso, né, tá sendo quase que uma coisa que as empresas estão sendo obrigadas agora, tipo, agora só vai, né? Então, tipo, e o Facebook, né, o Meta agora também lançou e não quer nem saber, e o Google já também errou muito e não quer nem saber mais. Tá sendo uma briga, né? Muito Porque doida. agora não é uma novidade mais, né? Antigamente era uma É, novidade, aí o pessoal ficava brincando, né, testando a inteligência artificial. Agora não é mais novidade. Agora é mais, cara, eles viram que é somente um assistente. Então pode errar, como se é, fosse, por exemplo, buscar no Google. Eu quero buscar alguma coisa no Google. Não necessariamente o Google vai me entregar o melhor estabelecimento ou a melhor resposta. Mesma forma, isso. o GPT também. Ele é, na Uhum. curadoria, eu acho que ele é mais assertivo que o Google, mas talvez ele não vai entregar a mesma a resposta correta sempre, né? É, tipo, não vai ser ele, ele que criou de propósito a resposta errada. Não, tipo, ele vai buscar em algum lugar, mesmo que os próprios dados de treinamento dele, que é o aprendizado dele, veio de algum lugar. Então, se ele erra, é uma coisa que é normal, assim, tipo, não tem. Tipo assim, igual eu sempre cito nas minhas palestras, né? Tipo, um robô pode errar, um robô aspirador. Você erra, o máximo que você faz? Você vai lá e reinicia o robô. Uhum. Agora o carro da Tesla, que é automático, ele não pode errar, né? Porque se ele Não, errar, ele sim. mata uma pessoa, então o dano é maior, né? Então as consequências são maiores. Aí entra no quinto e último tópico, né? Que você entrou aí, acho que até sem querer, que é a tecnologia sustentável e desafios éticos. Então, ético é como liberar a tecnologia para adolescentes, né? Em que qual que é a ética da inteligência artificial no seu uso de formadora de opinião? Quando eu pergunto, por exemplo, qual a melhor maneira de votar? Ela pode começar falando, a primeira maneira de votar é votar em X candidatos, né? Como exemplo. E isso automaticamente é um gatilho para formar uma opinião. Então, Sim. esse desafio ético, o que você vê isso nessa geração, cara? Cara, inevitavelmente vai ter, sempre tem uma voz por trás, né? Sim. Vamos falar assim, tipo, Sempre tem um desenvolvedor por trás, né? é possível você falar, essa inteligência artificial aqui, ela tá pegando de forma muito neutra tal visão, e da outra metade ela tá te apresentando ali, tá, é o que ela tenta, né? Mas, tipo, sempre tem uma força, um poder, às vezes mais deslocado para um lado ou para o outro. Isso, né, já né, na política normal, né, que
que você tem os lados esquerdo e direita e tudo mais. E ele não vai ser diferente, assim, a questão mesmo é dos indivíduos terem a visão crítica, né, desenvolver a sua própria, eu acho, e não ficar dependendo, achando muito que, né, seja uma IA ou alguma outra plataforma, é a visão, tipo, é o dono da verdade, assim, vamos falar, né. Não, mas você acha que as pessoas têm esse discernimento hoje? Bem difícil, assim, é uma questão da educação até, né, que o brasileiro tem algumas mentalidades, às vezes, de simplificar de um lado muito muito intenso, assim, tipo, muito, como é que fala? Polarizado, né? Então, se um lado tá errado, ele tá completamente errado em tudo. É Mas quase. é um problema bem mais fundo, né, eu acho. É. O que você acha? Não sei, eu acho que eu tô falando demais já. Não, eu acho que você entrou num ponto legal, que é sobre como é o comportamento do brasileiro, né? Mas se nós formos mais a fundo, por exemplo, você falou em educação, mas, por exemplo, será que os brasileiros tiveram acesso à educação também? Não sei. A educação, ela tem níveis, às vezes, muito segregados, assim, né? Porque a tecnologia não é democrática. Você concorda? Concordo. Porque o que eu vou falar que a tecnologia não é democrática? Por exemplo, se você pegar um menino hoje de 7 anos, eu estava vendo uma reportagem. O pai estava falando que estava ensinando ele a investir na bolsa de valores. O cara tem um computador top de linha, o menino joga qualquer jogo que ele quiser, entendeu? Então, eu acho que tem essa diferença. Essa diferença de acesso à tecnologia, acesso a recursos, né? Que eu acho que isso também movimenta a educação da pessoa em termos de como ela vai. Não falando, né, que isso é o denominador, mas o dominante, mas eu acho que isso ajuda também. A pessoa Não ser falo. mais esclarecida, né? Vamos dizer assim. É, Eu vou citar eu como exemplo, tá? Eu vim de Monte Carmelo. Quando eu cheguei em Uberlândia, por exemplo, eu fui no Center Shopping e eu não sabia que a torneira tinha que passar a mão por baixo para ela ligar, cara. Entendeu? Então, eu fiquei lá esperando, tipo, como é que abre essa torneira? Tipo, eu não sabia como é que abria a torneira. Porque eu não tive acesso a isso. É uma coisa simples, mas dá para exemplificar de uma maneira mais direta, que eu tô falando. Então, esses desafios éticos, né, e a tecnologia sustentável de preparação das pessoas quando uma mãe ou um pai entregam um celular para um filho. Até que ponto ele está ciente das consequências disso? Até que ponto ele está ciente quando você entrega, por exemplo, um celular numa criança de 12 anos, né, vamos dizer assim, que é pré-adolescência? Qual que é a consequência disso? Porque nem ele sabe como monitorar, na realidade, esse celular. Ele não foi ensinado para isso. Ó, nós estamos numa geração onde passamos de uma geração dos nossos pais e avós que não viram a internet nascer, os meus que eu tô falando, não viram a internet nascer. E, de repente, a nossa geração que no meio do caminho ali, pá, chegou a internet acessível a todo mundo. E nós temos a geração que já nasceu com a internet. Já nasceu com a internet, com o smartphone, vamos dizer assim, né? Já nasceu com ela mais acessível. E existe uma lacuna enorme entre esses mundos, né? Sim, é verdade. Reflete muito nesses comportamentos das gerações, né? É muito mais enraizado, assim, parando para ver mesmo, assim, a forma de pensar, né, das gerações ali, né, pós Segunda Guerra, depois 2000. Cara, tem tudo a ver, né? E o que trouxe, por exemplo, as pessoas a pensar um pouco diferente disso seria exatamente a tecnologia. Porque, por exemplo, antigamente, vamos dizer assim, você virava para uma criança e falava, olha, se você não for dormir agora ou se você não fizer o dever de casa, o homem do saco vai vir cá e vai te pegar. Existia isso, Ibra. Aí o que acontece? Hoje, fala isso para uma criança, o que ela vai fazer? Ela vai lá e vai digitar no Google, é verdade o homem do saco ou não? Ela fala, não, é uma mentira, é uma história, né? É uma lenda. Realmente. Então,
as crianças têm muito mais acesso à informação do que nós tínhamos, né? Isso. Eu não estou falando que é informação de qualidade, mas tinha mais acesso. Então, tem um monte de informação hoje em dia que as crianças, né, e também todas as pessoas têm acesso, mas você tem que trabalhar muito mais, cavar muito mais para você ter uma informação de qualidade. Antigamente você tinha pouca informação, mas era uma informação de qualidade, que faz todo dia diferença. Mas você tinha um esforço ali. Por exemplo, antigamente existiam as Barças, eram livros enormes e tal. Então, se você tinha alguma dúvida, como fazer tal coisa, você teria que estar lá. Você teria que folhear ela 300 folhas e achar a folha 150, a página 153, que falava daquele procedimento. Nós o quê? Nós fatiamos o conhecimento agora. Quando você quer, por exemplo, instalar alguma coisa em casa, você fala, ó, como que aperta o parafuso X? Então você vai naquele momento, entendeu? Você vai naquele momento, então existe... Por isso que eu acho que o Reels e os vídeos curtos fazem tanto sucesso hoje. Que foi uma maravilha, né? Que isso pode até ser assunto para um próximo vídeo, né? Para a gente falar mais tecnicamente, né? De como surgiram os vídeos curtos. Né? Eu acho que isso é um assunto legal. Eu fiquei intrigado agora, porque eu tava pensando até, por exemplo, no meio acadêmico, a quantidade de artigos que são publicados e às vezes você vê questões até de, tipo assim, precisar ter mais volume do que qualidade, né? Para poder... Né? Não, precisa. É o famoso o quê? Encher linguiça. Então... E não necessariamente... as pessoas aprenderam que tem que ter muita coisa para ser uma coisa boa, mas não é. Justamente porque às vezes a exposição vem antes de conhecer. Sabe assim, tipo, a rede social, por exemplo, você na rede social da pessoa aí, você nunca viu. Aí você tem lá uma exposição de recortes da vida dela, mas tipo, o que aquilo representa ali no dia a dia mesmo? Nada. De como ela pensa, de como que ela é trabalhando com as pessoas de verdade. Eu falo o seguinte, para você conhecer uma pessoa, você tem que seguir ela durante mínimo 5 anos, 5 a 10 anos, pra você conhecer ela. Porque aí você olha as navegabilidades que ela faz durante o período, porque tem pessoas que são assim, então pessoas que são como ventos, né? Então, às vezes, por exemplo, o que elas fazem? Elas querem trabalhar com tecnologia, aí amanhã elas querem fazer cerveja, aí depois de amanhã elas já querem abrir uma empresa de paraquedismo, aí depois outro dia, tudo diferente. Então, assim, o que leva a pessoa, né? Então, o que leva a pessoa, por exemplo, você analisar se uma pessoa é especialista ou não, vamos dizer assim, é a continuidade que ela tem naquele determinado assunto. Então, se ela tem uma continuidade em determinado assunto, ela consegue mostrar que realmente ela é especialista. Porque ninguém consegue ser especialista em tudo, né? Ninguém consegue ser especialista em tudo. E o pessoal fala, mas agora com o ChatGPT a gente consegue automatizar tudo. Consegue, isso é um fato, automatiza um monte de processo, mas existem coisas que só o feeling humano mesmo consegue fazer. Pelo menos por enquanto, né? Experiência, né? Experiência. Ibra, mas é isso, tá? Cara, é isso aí. Tipo, já terminamos esse projeto. Já deu 30 minutos, cara. 30 minutos. Não tô acreditando. Nem parece. Mas sabe o que acontece também? É porque é o seguinte, cara, 11h30 da noite. O primeiro vídeo só poderia dar nisso, né?